Fala galera, tudo bem? Seguinte, aqui é o professor Leonardo Nascimento e mais uma vez eu quero falar para vocês que a gente vai falar sobre os riscos das manipulações cervicais. O que você precisa saber sobre o framework internacional da International Federation of Orthopedic Manual Physical Therapy. O que ele está falando para a gente ter como fator de análise para tomada de decisão de uma manipulação cervical nos nossos pacientes. Beleza? Então, fica aqui com a gente e aí faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa as notificações e manda esse vídeo naquele grupo de pessoas que você sabe que trabalham com manipulações cervicais e fala assim: "Não, eu faço o teste de Klein e tá ótimo. O teste de Klein é suficiente". Não, não é. E aí você precisa levar essa informação porque a gente está colocando os nossos pacientes em risco. Beleza? Então, é o seguinte, ó, deixa eu compartilhar com vocês aqui esse framework, que é esse aqui, ó, tá? Então, quem quiser analisar, esse é o framework que eu estou me referindo aqui, ó, tá? International Framework for Examination of the Cervical Region for Potential of Vascular Pathologies of the Neck Prior to Orthopedic Manual Therapy Intervention. Beleza? É um International Cervical Framework. E aí ele tem vários, já está tudo grifado aqui que eu acabei de ler, para resumir para vocês, ele tem várias imagens que mostram tudo isso. Quais são os pontos principais que você tem que saber desse framework aqui? Primeira coisa, você sabia que a manipulação cervical pode ter riscos graves se não for realizadas com avaliações específicas do tratamento? Esse framework internacional fornece diretrizes baseadas em evidências para você ter segurança para passar para o seu paciente antes de realizar essa manobra. Nesse vídeo aqui, como eu estou fazendo sempre, eu vou destacar os três pontos mais importantes desse framework e como você pode fazer para aplicar na sua prática clínica para evitar complicações graves nos seus pacientes. Então, primeiro ponto importante que você vai analisar. Identifica no seu paciente se ele tem, é esse aqui que eu estou falando, ó, identifica no seu paciente fatores de risco vasculares. Como é que você faz isso? O framework enfatiza a importância de identificar fatores de risco para patologias vasculares, como dissecação arterial e insuficiência vértebro-basilar antes de qualquer intervenção manual. Então, se você está com dúvida como é que faz isso, procura aqui no meu canal que eu tenho mais três vídeos falando sobre insuficiência vértebro-basilar e quais são todos os fatores de risco. Você precisa ter claro na sua cabeça, vertigem, tontura, dor de cabeça, são 14 fatores de risco que você precisa ter claro na sua cabeça. Então assiste esse outro vídeo, anota todos esses fatores, porque você precisa ter isso claro antes de realizar os procedimentos. Então, entre os fatores de risco estão o histórico de enxaquecas intensas, alterações visuais ou auditivas, sintomas neurológicos episódicos como tontura. E esses sinais podem indicar o comprometimento vascular. Uma dica para sua prática clínica: sempre realize uma anamnese detalhada e sempre pergunte sobre sintomas atípicos desses pacientes relacionados à região cervical e à cabeça. Beleza? Assiste esse vídeo aqui no canal de fatores de risco de insuficiência vértebro-basilar que você vai entender. Agora, segundo ponto, exames físicos específicos. Além dessa anamnese detalhada, o framework recomenda testes físicos para identificar sinais de insuficiência vascular. Testes como a rotação cervical sustentada e a observação de nistagmo podem indicar comprometimento vascular. Então, o teste de Klein é um adicional. Primeiro ponto são os sinais de insuficiência vértebro-basilar. Embora esses testes físicos específicos sejam úteis, o framework alerta que eles não substituem a avaliação clínica global e devem ser utilizados como cautela e nunca como único parâmetro. Então, nunca utilize somente o teste de Klein ou o teste da artéria vertebral como único parâmetro para a tomada de decisão da manipulação, que você vai fazer bosta. Dica clínica: combina os testes com a avaliação detalhada do histórico do paciente e a identificação de fatores de risco para embasar sua decisão clínica. Então, pega os sinais de insuficiência vértebro-basilar com o teste específico que você vai ter mais segurança. Terceiro ponto importante, e esse talvez seja o mais importante de todos: tomada de decisão clínica e comunicação.
A tomada de decisão clínica é central nesse framework. Se você tiver suspeita de uma patologia vascular, intervenções manuais de alta velocidade e baixa amplitude devem ser evitadas e o paciente deve ser encaminhado para uma avaliação médica específica. Não inventa, você vai fazer bosta. A evidência diz, o documento reforça que uma comunicação clara com o paciente sobre os riscos e benefícios das técnicas é essencial para uma prática segura e ética. Dica para a sua prática. Tenha sempre um plano alternativo, como eu sempre falo para vocês, como técnicas de mobilização, exercícios terapêuticos, que possam ser aplicados com segurança em pacientes de risco. Então, entenda, você não é quadrado e você não tem somente a manipulação para fazer. Então, se vira com outros recursos, porque você não sabe somente manipular. Beleza? E a manipulação não é a única solução para isso. Aqui ele tem até uma tabela, ó, falando dos riscos da insuficiência que acontece. Então, ó, baixa esse estudo aqui, esse framework, coloca lá no Google que você vai achar. Ele está grátis. E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou te resumir os três principais pontos desse framework. Depois que você ler, você tem que identificar isso na sua leitura. Primeiro ponto, identifica os fatores de risco vasculares na sua anamnese. Segundo ponto, utiliza testes físicos para complementar sua avaliação clínica. Terceiro ponto, priorize uma tomada de decisão informada e se comunique de forma clara com o seu paciente. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais dicas baseadas em evidências, como eu faço sempre aqui. Beleza? Então fica ligado que vai ter vídeo na sequência, um monte de coisa interessante para vocês. Um beijo, até a próxima.